paz de Cristo, me chamo Carlos, congrego na Igreja Presbiteriana do Pichincha, no Rio, e junto com a minha esposa auxiliamos o reverendo Fábio Castro e a sua esposa com o grupo de casais de nossa comunidade. Começando esse devocional, eu gostaria de desafiar você com uma pergunta. É possível ser perfeito? E para nós meditarmos nessa pergunta, nós vamos até o texto que se encontra em Gênesis, o capítulo 17, o versículo 1. Ele nos diz assim, acompanhe aí comigo. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Abraão, quando recebe essa palavra, já havia mais ou menos 24 anos atrás que o Senhor havia feito um chamado pessoal a Abraão na terra de Ur dos Caldeus. E Abraão, pela fé, trilha um caminho de obediência e um caminho de servidão e de muitas e muitas provas de fé. Porém, agora, Deus dava um chamamento a Abraão para que ele mais uma vez tivesse a sua fé provada. Afinal, Abraão já estava com 99 anos de idade e Sara ainda não tinha gerado Isaque. Então o Senhor faz uma afirmação a Abraão, dizendo: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. E em primeiro lugar nós aprendemos isso. Nós temos que aprender que o Deus que servimos, ele é um Deus Todo-Poderoso, ele é o grande El Shaddai. Ele estava declarando a Abraão: Abraão, eu sou o Deus que pode todas as coisas. O Senhor conhece as nossas debilidades, as nossas fraquezas, e Ele é um Deus que, acima de tudo isso, Ele pode fazer todas as coisas. Mas Deus, continuando, depois dessa forte declaração dizendo que Ele era o Deus Todo-Poderoso, Ele lança um desígnio para a vida de Abraão. Ele diz assim: olha, anda na minha presença e ser perfeito. Bom, quando olho para mim e vejo as minhas debilidades, as minhas fraquezas, e olho para um Deus Todo-Poderoso lançando essa palavra, dizendo: olha, anda na minha presença e seja perfeito. Olha, confesso que me sinto profundamente envergonhado diante dos meus defeitos, diante da minha fraqueza, diante das minhas debilidades, diante das minhas mazelas, e quem sabe num primeiro momento eu responderia para Deus: olha, Deus, eu não consigo ser perfeito. E Deus sabe exatamente qual é o nosso comportamento e qual é a nossa relação de amor com Ele, de proximidade. O que o Senhor pede, na verdade, o significado dessa palavra perfeição era um significado de fidelidade. O Senhor estava dizendo para Abraão e diz para mim e para você: seja fiel. Por mais que você tenha fraquezas, por mais que você se encontre por vezes cansado, desanimado com a sua fé, querendo esmorecer, o Senhor nos faz esse convite. Seja fiel. Ainda que esteja doendo, ainda que você esteja caminhando em uma estrada cheia de espinhos, o Senhor nos diz: permaneça fiel, seja fiel, ande na luz. E nós percebemos na simplicidade da luz, quando nós lançamos uma semente de um fruto. Aqui eu estou vivendo essa experiência na minha casa, eu e os vizinhos aqui decidimos fazer uma horta, e em um determinado momento passamos por uma grande provação e por um grande teste de fé. Foi o momento de preparar a terra e lançar as sementes. E hoje, há quase 6 meses depois, já estamos colhendo boas partes desses frutos, experimentando a fidelidade de Deus para as nossas vidas. Nos alimentamos das coisas que estão disponíveis aqui do quintal. E eu vejo e posso glorificar a Deus e falando: olha, como Deus é maravilhoso, partindo de uma sementinha, hoje em dia é o nosso alimento, é o prato que vem à nossa mesa. Portanto, que nós tenhamos fé,
Que se o Senhor quiser nos provar com um teste de fé, provar a nossa fé, que continuemos acreditando. Ainda que tudo ao nosso redor, ainda que pareça que as coisas ao nosso redor não estejam cooperando ao nosso favor, lembremos da palavra de Deus, em que todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que você persista, que você tenha fé e que você continue trilhando o seu caminho de fidelidade com o Senhor. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Paz de Cristo. Lembrando a você que você curta lá as nossas redes sociais, no Facebook e YouTube, Igreja Presbiteriana do Pichincha. No YouTube, ative o sininho para que você receba as notificações em primeira mão. E lá no Instagram, @oficialipp. Curta lá as nossas atividades. Que Deus te abençoe. Paz de Cristo. Tchau, tchau.